uma vez. O nosso ponto de intercessão hoje, né? Acho que essa é a melhor maneira de dizer, né? As dúvidas que vão surgir em nossa mente hoje são coisas comuns para nós. O nosso tema é decisões entre a razão e a emoção. Decidimos todos os dias, a cada instante. Quantas decisões tomamos todos os dias? A cada instante, a cada fração de segundo que pede um raciocínio rápido, e a dificuldade em raciocinar nos faz agir por impulsividade. Temos que decidir se vamos nos casar, decidir se vamos nos separar, decidir se queremos ter filhos, decidir se vamos condenar alguém pelo que estamos vendo fazer, ou se vamos absolver. Decidimos se vai ter aborto, se não vai ter aborto, se somos a favor ou contra. Temos que decidir se vamos contratar alguém ou se vamos mandar alguém embora. Temos que decidir a cada instante. Até para aqui nessa casa, temos que tomar uma decisão. Hoje eu vou. Decidir se vamos parar de fumar. Decidir se vamos parar de beber. Decidir se vamos buscar um caminho melhor. Decidir se nós queremos realmente ser felizes, ao invés de gozar na vida, gozar a vida. São decisões que temos que tomar. Decisões muito difíceis, porque devedores que somos, mas espíritas que somos, ou ainda os simpatizantes, não importa, né? Que nós tenhamos a consciência, aquilo que vem a nos levar à razão das nossas escolhas. Porque nem tudo que nós escolhemos como sendo felicidade, como sendo melhor, é aquilo que realmente vai nos fazer felizes. Há um ditado antigo que diz: se as suas lágrimas é que te levarão à felicidade, te desejo muito choro. Por que isso? Porque nós temos um certo pieguismo nas nossas decisões. No afã de nós fazermos justiças, tomamos decisões precipitadas. Como já falamos a respeito de Joana de Ângeles, no livro do Divaldo Franco, no livro Momentos de Consciência, em que pensar não é um ato de cada instante. Pensar é usar o pensamento, o raciocínio, observação como um todo, para aí tomar a decisão. Por isso aquele outro ditado que diz: enquanto estiver eufórico ou enraivecido, jamais tome uma decisão. Eu nunca mais quero ver você na minha frente. Acontecem coisas na vida, daqui a pouco está você de novo lá, você mesmo batendo na porta lá buscando. E quando está eufórico, diz: não, eu vou voltar aqui, eu vou fazer isso. Não faz. E depois como é que fica? A decisão tomada por impulso. Da dificuldade das nossas decisões tomadas pela nossa razão, pela nossa emoção, tem um exemplo muito interessante, dois exemplos. Um homem caminhando no deserto já há dias, a água dele havia acabado, e ele precisava de toda forma, de algum meio dele saciar aquela sede que já estava provocando tonturas nele, e ele já estava seco demais, ele não aguentava mais de vontade de beber água. E ele avista ao longe, depois de caminhar durante dias, ele avista ao longe umas ruínas. Chegando àquelas ruínas, ele depara que não tinha teto, haviam apenas paredes, e conforme o sol se colocava na posição do sol, as paredes geravam uma sombra, e ele ali ficou ali para ver se ele conseguia ter um pouco de refrigério naquelas sombras. E adentrando um outro cômodo, quando o sol passou para o outro lado, fez sombra do outro lado, ele adentrou aquele outro cômodo, ele verificou que ali dentro tinha uma bomba d'água. Ele agradeceu aos céus
por aquele momento de refrigério, e aquele que ele chamou de milagre, que milagre, Senhor, muito obrigado, de joelhos. Ele caiu e orou em agradecimento por aquela bomba de água. Ele vai até a bomba d'água e começa a bombear. Cadê a água? Nada de água. E novamente, e nada de sigilo. Ele olha para o lado e vê uma pequena garrafinha de vidro com um pouco de água dentro, meia garrafa com água. Eu vou beber essa água, é essa água que vai me ajudar a caminhar, mais os outros, mais ou menos uns 30 quilômetros que eu preciso andar para chegar até a cidade. Eu vou beber essa água, mas essa água não é suficiente para eu chegar até o outro lado. O que eu faço agora? Não tem. Quando ele vira a garrafa, está escrito na garrafa: coloque a água na bomba. E agora? Alguém fez alguma chacota com ele? Com aquilo, ainda deixou a garrafa ali? É justamente aquela bomba que precisa daquela água para funcionar. Qual é a decisão que ele deve tomar? Ou ele bebe aquela água e caminha mais uns 8 quilômetros, 9, pode cair seco, se não aparecer ninguém. Ou ele se arrisca a colocar aquela água ali, e se a bomba não funcionar, ele vai morrer ali mesmo. Decisão. Que vocês decidiriam. Vamos guardar essa daí. A outra decisão, no nosso pieguismo, uma busca a razão, e no nosso pieguismo, a gente vinha andando por um jardim e a gente viu uma bonita teia de aranha. Bonita, né? Econe bem espalhada. De repente, uma abelha vem voando, uma mosca vem voando e bate na teia e fica agarrada lá na teia. E a gente para e observa que ela ficou presa ali, se debatendo. Ela vai sair. Quanto mais ela tenta sair, mais ela se enrosca naquela teia, até que vem a Dona Aranha, né? Dona Aranha subiu pela parede, né? Vem a Dona Aranha. E quando a aranha vê a mosca, vai em direção a ela. E você pensa em decidir: vou matar a aranha, vou salvar a mosca. A gente não pensa em que a aranha, quanto tempo ela está ali para alimentar os seus filhotes, porque até então, aquilo que é passado para nós, que a aranha é um animal peçonhento, e aquilo ali é um ato de maldade, ela vai devorar o outro ser. Não, eu vou salvar a mosca. Mas se eu salvar a mosca, eu vou deixar a aranha morrer de fome. E se eu matar a aranha, aquela mosca, quando eu tirar ela dali, ela vai conseguir voar se as suas asas estão com cola ainda da teia da aranha? Porque a aranha, quando chega, ela vai picar a aranha, a mosca, e vai envolvê-la ainda naquele novelo de teia, para depois ela devorá-la. Qual a decisão a ser tomada? Ver o animal sofrer porque o outro vai devorá-lo, ou matar o animal peçonhento que vai eliminar um ser que, na nossa questão de saúde, aparentemente é nocivo. Decisões. E aí nós vamos voltar a uma questão muito importante na nossa vida, que é condenar alguém, quer seja pela via das mídias, das redes sociais, não importa, no noticiário, quando a gente diz que o ladrão bom é o ladrão morto, tal a barbaridade que a gente o vê fazer, e a gente deseja que ele seja preso. Alguém matou os pais, e essa pessoa deseja, tem que ser presa e tem que ser julgada pelas nossas leis sociais, atreladas às questões socio-religiosas também. Então ela é presa e ela é julgada, tem que ser um julgamento justo. Então nós comumente ouvimos nós mesmos dizer: nós queremos justiça, nós queremos justiça, mas não devemos confundir justiça com vingança. São coisas que podem andar juntas, mas nunca se encontram.
Porque nós somos capazes de chegar aos pés da cama, aqueles que têm o costume de se ajoelhar, ou outros que têm o costume mesmo de deitar aqui no passo do Pai Nosso, o resto já está apagado, né? Ou aqueles que oram sentados ou em pé. E nós pedimos: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que significa que assim seja, eu acredito. Então, a nossa decisão, quando vemos um crime hediondo, bárbaro, segundo a nossa sociedade, segundo aquilo que nós aprendemos, segundo aquilo que nós verificamos, que o assassinato é uma coisa terrível para nós. Quando há atos de requinte ainda, pior ainda, parece que agrava mais a coisa. E aquilo que eu condeno, a minha justiça de defesa do organismo, né, fala mais alto, às vezes, do que a minha razão. E eu sou capaz de dizer, mesmo acreditando em Deus, como dizemos muitas vezes: você acredita em Deus, está sofrendo muito. Você acredita? Não, eu acredito muito em Deus. Eu sei, por que está sofrendo então? Sofremos porque não acreditamos. Sofremos porque não temos uma base sólida que sustente essa nossa crença. Porque o passamento que foi feito para nós a respeito da existência divina, o passamento que nos foi feito a respeito de como você ter uma base sólida, construir a sua casa na pedra e não na areia, foi na areia que passaram para nós. Nos ensinaram a ser forte sobre a areia e não sobre a rocha. Então, quando a areia se move, a casa racha, a gente não sabe o que fazer. Nós homens héteros somos chamados de machos, como se fôssemos bichos. Aprendemos homem não chora, né? Fora a sofrência, né? Que o homem não chora chorando, né? Homem não chora. Como que o homem não chora? O homem não pode perder, você tem que ganhar sempre. Você é conquistador. Então você tem que fazer tudo que você fizer, com a mãe, com as filhas, com as esposas, com as mulheres dos outros. É isso que muitos ensinam aos seus filhos, ou espalham aos amigos. Como é que é? Você vai querer fumar ou não vai? Vai entrar na turma ou não vai? Você é homem ou é o quê? É assim que fazem com a gente, homens. As mulheres eu não sei, não sou mulher, né? Mas é assim. E você bebe, porque aquilo vai demonstrar o seu lado hétero, quanto você é poderoso, é forte e é capaz de encarar a bebida. Você dá aquela golada, aquilo desce queimando, né? E você está ali, o olho esbugalhado. Se tossir, já vai ser sacaneado, só porque tossiu, né? Fumar, então, aí a gente cresce sobre aquilo ali. E chega um ponto, quando aquilo começa a nos prejudicar, a gente chega a ser capaz de dizer: não, eu fumo, mas não sou viciado, não. Você já viu um maluco dizer que é maluco? Não, né? Então, continua. E continua enganando a si mesmo. Enganamos, eu digo sempre no plural. Terceira pessoa, primeira pessoa do plural. Nós nos enganamos a todos os instantes. Aí a gente vê no noticiário a decisão de um homem, porque maltratou a esposa, e violência doméstica, até que um dia ela pega, de tanto carinho que dá, ela cansou e resolveu ir embora. E ele não aceita, porque o refrigério dele era o lar, mas ele não sabia cuidar do lar, só usava de violência. Ele não sabe conviver. Quem é que vai aceitar alguém daquela forma? E ele, possesso, mata a mulher, os filhos e suicida depois, achando que vai cair no nada. Nada já está dizendo, nada, não existe, é nada. E de repente, quem já leu Memórias de um Suicida, observa lá, né? Ivone Pereira, né? Cai no Vale dos Suicidas, que é uma região criada para que eles ficassem lá. Não, aquilo que foi formado pela mente culpada do suicida. Quando nós estamos com a mente culpada de alguma coisa, a gente fica para lá e para cá, para lá e para cá, a gente não dorme. Por isso que diz que o melhor travesseiro é a consciência tranquila. Você vai dormir no travesseiro de pedra. A consciência está tranquila e você vai dormir. Você pode botar um travesseiro de baina ou de pena de ganso.
consciência culpada, você não dorme. Não dorme. E essa consciência culpada varia, tem uma variedade muito grande. Alguém que você acusa injustamente é algo que nós contrariamos o nosso corpo físico, ele está ali à noite fazendo a gente sofrer, a gente rola para lá e rola para cá. Há uma decisão que a gente tomou, há uma pessoa querida que nos abandonou, porque na verdade existem casos e casos diferentes, mas ninguém erra sozinho, né? E a gente não é dono do sexo e nem do corpo e nem da vontade de ninguém. Nem do nosso a gente é. Como disse Freud, que as nossas vísceras influenciam nas nossas decisões muito mais do que a gente imagina. Dizer eu te amo é fácil, mas suportar a vida conjugal é outra coisa. Dizer para um amigo que é amigo enquanto ele está te abastecendo de todas as coisas que o faz manter esses laços fraternais e de amizade, está tudo bem. Mas a partir do momento que ele fez alguma coisa que você desaprovou, você já exclui ele do círculo de amizade. Por isso que dizer que alguém é seu amigo significa que você é amigo dele. Ou seja, que não é você que precisa dele, é porque ele precisa de você. Porque você tem alguém como seu amigo porque você precisa dele, é interesse. E o que você faz por ele? Os pais, honrar pai e mãe, quarto mandamento, não está lá na frente, está no quarto mandamento, a fim de que viveis longo tempo sobre a terra. Então, como que a gente lê a Bíblia, como é que a gente lê as Escrituras, e a gente começa a conjecturar e falar para as pessoas a respeito disso, né? E dizer que acredita em Deus, e na hora de tomar as decisões, num casamento, a gente relega os pais, aqueles que cuidaram de nós. Quando éramos pequenos, a nossa decisão foi de colocá-los num quartinho nos fundos do quintal. E muitas vezes os pais se tornam empregados da casa. E por que longo tempo sobre a terra? Porque para nós voltarmos à terra, nós nascemos em árvores, precisamos de pais. Ainda que sejam comum um ou outro, incomum, mas precisamos que duas pessoas copulem para que nós possamos ter a oportunidade de voltar. E se eu não me faço merecedor e não honro isso, eu não vou ter o direito a ter paz, para que eu possa, na ânsia de evolução, desejar melhorar e não ter lugar para onde eu nascer. Porque eu plantei isso, eu não honrei, então não tenho como reencarnar agora, a não ser que eu passe pelas minhas provações e pelas minhas expiações também no mundo espiritual, para que eu possa adquirir assim a oportunidade de retorno à Terra. Tão grave é isso o quarto mandamento. O que nós precisamos observar? As nossas decisões. Aquele homem tem que decidir o que ele vai fazer com aquele pouquinho de água na garrafa. Nós outros precisamos decidir o que nós vamos fazer. Vamos matar a aranha e salvar a mosca? Né? Ou nós vamos deixar a aranha comer a mosca? Certa vez, Jesus conversando com aqueles que se diziam seguidores dele, que ele chamou um jovem para segui-lo e disse: mas se meu pai morreu, o senhor me deixa enterrar meu pai com ele. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Logicamente que Jesus não quis dizer que ele não poderia ir lá e sepultar o pai dele, mas que nós não fizéssemos motivo de auto-obsessão os nossos sofrimentos. Porque os mortos, ditos mortos para alguns daquela época, era o mundo espiritual. Desde que os espíritos cuidem dos espíritos. Mas não, uma crença falava dos mortos, não iam para a região dos mortos. Então, deixe que os mortos cuidem deles. E quando nós perdemos uma coisa e nós temos que tomar uma decisão, a gente trava. Por quê? O que eu faço agora? Eu não aprendi a viver sem essa pessoa, sem meus pais. Eu não aprendi a viver sem a minha companheira depois de tantos anos. Eu não aprendi a viver sem um companheiro, sem o filho, aquele costume, as coisas, o cheiro das pessoas. O cheiro, o costume, a voz, o andar. Né? Os costumes daquela pessoa.
e somos apegados uns aos outros, aqueles que não são caros. Mas temos que decidir seguir o caminho. Não podemos olhar para trás. Decisões. Aborto. Alguns aqui podem ser a favor do aborto. Outros podem ser contra o aborto. Aí vem outra coisa diferente. O motivo que leva alguém a ser a favor do aborto e o outro motivo que leva alguém a ser contra o aborto. E uma terceira coisa, que é a lei de aborto, que nada terá a ver com as questões religiosas, o que é muito difícil para aqueles que sabem o motivo que leva o aborto a ser um crime hediondo na espiritualidade. Ele é comparado a quê? Ao assassinato, ao crime comum, ao latrocínio. Só que, enquanto uns provavelmente em algumas situações têm condições de se defender, aquele que está ali não tem condições de defender. E eu não digo feto, eu digo o espírito que está ali também em processo de renascimento. Ele não tem como renascer, como se defender, só te intuindo. Então a mente enrijecida e focada num único objetivo, ela vai mudar de objetivo ou não? Quando tomamos uma decisão, existe alguma coisa que possa nos remover daquela decisão ou não? Isso também é uma decisão para que todos nós possamos pensar se existe isso ou não. Porque a lei de aborto vem para preservar a vida do feto, preservar a vida que está vindo ali, né? Não permitir que haja, mas a gente, quem é espírita sabe, quem lê, quem estuda, quem participa de estudos sistematizados sobre nascimento, sabe que existem também os natimortos. A única coisa que gera na barriga da mãe é o corpo físico. Não há ninguém ligado àquele corpo. Assim que nascer, é a vida simplesmente animalizada do corpo, ele vai parar as funções. Mas você nunca vai saber quando é e quando não é. Porque não chegamos a esse estágio evolucional ainda, porque na Terra nós vivemos um mundo de provas e expiações. Então ainda temos ainda muito que expiar, temos ainda muito que experimentar, temos muitas decisões a tomar. Não adianta que nós fiquemos fazendo petições piegas à espiritualidade, a Deus, quando aquilo depende de nós. Porque é a nossa decisão que vai fazer com que nós sejamos e nós tenhamos o valor que nós queremos ter. Eu consegui decidir, graças a Deus, eu consegui tomar uma boa decisão. Olha como é que foi bom. A espiritualidade nos ampara. Como diz Jesus, faça da sua parte que eu te ajudarei. Ficamos pedindo as coisas. Já sabemos que ele disse também que o objetivo é alcançado segundo o justo merecimento e ao fim a que se destina aquela petição. Eu não vou conseguir uma coisa só porque eu quero que seja assim. Por isso é jactância, né? É orgulho, né? Presunção. Não. Eu não tenho necessidade de pedir, a não ser forças e boa intuição para que eu vença aquilo que está ali. Porque as nossas decisões, tudo aquilo que nós tomamos como decisão, né, ela vai ser julgada certa ou errada pela nossa própria consciência. Está no livro do Espírito. Onde está escrito a lei divina? Na consciência. Então, se eu tomo uma decisão e essa decisão ela foi equivocada, então essa decisão eu vou sofrer essas consequências. Ela foi uma decisão boa e eu vou sentir os efeitos também dessa decisão. Mas eu preciso ser eu mesmo. Quando eu vivo da opinião dos outros, não sou eu sou os outros. Quem diz como é que são as pessoas? Ele está mais ou menos. É uma pessoa mais ou menos. A vida é mais ou menos para ela. Porque ela não sabe de onde vem, não sabe o que está fazendo daqui, não sabe para onde vai. Quando acontece alguma coisa com o corpo, se desespera.
vai cuidar do corpo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não sabe nem sequer o motivo pelo qual trata esse corpo. Nós temos toda uma estrutura mecânica de funcionamento orgânico, essa máquina orgânica que foge a todos os conceitos daquilo que seja uma máquina, mas é uma máquina biológica, em que nós estamos aqui. E nunca dizer, então quando eu morrer, o meu espírito vai para onde? O seu espírito não vai para lugar nenhum, quem vai é você. O corpo fica aqui e você é que vai. Seu espírito não é uma terceira pessoa, né? Você, o corpo e seu espírito. Não faz sentido isso. Nós temos que buscar a razão, por isso que as nossas decisões devem ser voltadas à razão. Pensar bastante. Nós temos essa problemática da nossa expiação, da nossa aprovação. Para quem não sabe, aprovação é aquilo que antes de reencarnar a gente tem uma breve ideia, né, do que nós precisamos melhorar segundo o estágio evolucional, intelecto moral que nós temos. Então a gente precisa evoluir. Então dos equívocos cometidos anteriormente, né, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso fazer por ter feito escolhas, né, mais ligadas às sensações e emoções do que à razão. O espírito precisa ser razão, porque a razão nos leva a ter boas atitudes. Essas atitudes nos causam sensações maravilhosas. Atitudes equivocadas nos causam sensações ruins. Então nós precisamos melhorar. E é complicado, porque a necessidade de nos alimentar, por exemplo, se nós não tivéssemos todas as nossas papilas gustativas, né, que levam o corpo e traz toda essa maravilha que é quando você quer comer um bolo, um doce, uma coisa gostosa, uma coisa que está sendo cozida ou assada, que chega e você sente o aroma e você logo agua e você quer comer logo aquilo. Se você não tiver prazer de se alimentar, você vai negligenciar a alimentação e você vai morrer de inanição, vai ficar doente. Se você não tiver prazer na relação sexual, por exemplo, né, você não vai se querer multiplicar. Não estou dizendo nada para você, o que é isso? Mas não, isso mexe com os hormônios, que mexe com o corpo, com o lado espiritual, nós espíritos ligados ao corpo, absorvemos todas aquelas sensações, e aí damos ao corpo as nossas impressões. Então, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero experimentar isso, eu quero fazer isso, e aí nos perdemos no mundo das sensações e saímos fora da razão. E aí vem a dor, e quando vem a dor que nos chama, aí a gente quer voltar como o filho pródigo que queria antigamente viver, que queria o direito a utilizar o corpo, a indumentária dele, que era o bem natural dele, que era a vida dele, queria usar da maneira que mais lhe aprovesse. Ele vai e utiliza, o pai permite que ele faça isso. Quem é o pai? É Deus. Qual é o bem dele? É a vida, né? O que ele quer fazer? Ele quer viver da maneira que ele quer. Sim, você vai, a semeadura é livre. O pai não nos impede de semear, né? Mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas ela existe uma fronteira. E essa fronteira da nossa decisão está lá no Livro dos Espíritos, quando pergunta a espiritualidade, dos pactos. É permissível, pode um homem, né, compactuar com um espírito para prejudicar uma outra pessoa? Não, Deus não permitiria isso. Ou seja, a própria lei não permitiria isso. Mas como se a gente observa na vida que existem coisas e fatos que relatam coisas para prejudicar alguém? Não. Mas aquela pessoa sofreu segundo as suas vistas. Deus não é justo. Justo é a causa que nos faz sofrer. Justo é aquilo que nós recebemos. O mal que me contamina, diz Jesus, não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Ou seja, aquilo que nós recebemos não é injusto. Injusto é o que nós fazemos para prejudicar o outro. Quando pensardes em fazer o mal a alguém, você já fez. Quando pensar em cometer um adultério, ou seja, adulterar alguma
uma lei natural. Você já fez isso, porque você mentalizou aquilo e você viveu aquela fração de segundo sobre aquilo. Ah, mas isso é tão pouco, é tão pouco. Estamos todos numa verdadeira web espiritual, né? Uma teia, assim, né? Espiritual, onde o que acontece com um mexe com todo o sistema do universo. Uma maçã podre contamina todo o cesto. Uma laranja podre contamina todo o cesto. E é uma outra vez, quando nós falamos a respeito disso, está no quê? Então, o que eu preciso fazer para auxiliar, para melhorar um suco onde tinha uma laranja podre, né? 10 litros de suco, uma laranja podre, deixou aquele suco com aquele gosto. Botar mais açúcar, imagina, né? Com aquele gosto e doce ainda por cima, né? Botar água, imagina, né? De gente a vida, como diziam os antigos, e ainda com aquele gosto rascante lá. Espremer mais laranjas boas, tantas quantas forem necessárias até aquele gosto sumir. Ah, mas tem que ser muita laranja, por isso que precisa ser dessa forma. Então as nossas decisões têm que ser baseadas na razão do porquê que eu preciso tomar uma decisão a respeito do meu comportamento na sociedade. Muito mais ainda para mim, porque alguém perguntando sobre ética, né? Tem a base da ética, o tripé que é devo, posso e quero. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero fazer. Mas alguém chegou e disse uma outra coisa também, que ética é aquilo, essa que eu gostei mais, porque ética é aquilo que na frente de todo mundo a gente faz. Quando a gente está sozinho, a gente não faz, né? Então, o que a gente precisa é ter essa alta ética para a gente compreender. Tudo eu posso, como disse Paulo, né? Mas nem tudo me convém. A questão, voltando ao nosso ponto a respeito do aborto, quando nós tomamos uma decisão, a gente não está pronto para aquela decisão. Nós não somos contra a lei de aborto, ou nós somos contra o aborto. São duas coisas diferentes que a gente não pensa que são diferentes, né? Porque nós somos contra o aborto, porque a gente sabe que a espiritualidade nos orienta a respeito da questão da lei do aborto, que a única maneira de que o aborto venha a ser necessário seria se o nascimento coloca em risco a vida da mãe. Todo o resto é o orgulho, é o egoísmo, é os traumas que pintam pela forma com que foi, pela forma com que acontecem as coisas. Então é mais da nossa elevação moral do que da nossa questão intelectual. Então nós sabemos que por que a morte é um crime hediondo, independente de como ela seja. Por que não se deve matar? Fulano matou, eu vou matá-lo também, sim. Então se não, isso estava errado na minha vontade, que eu tenho em pecar ele e picar ele todinho. Esses somos nós, né? Ele devia passar pela mesma coisa. Ou seja, a propagação do ódio, da intolerância, ou seja, eu aprovo tudo aquilo. Para mim, estuprador tem que ir para a cadeia, tem que chegar lá, todo mundo pegar ele também, né? E tem que ser pena de morte para ele. Desde que esse estuprador não seja nosso filho, nosso pai, nosso irmão, seja lá quem for. Porque a gente deseja aí, não, se for meu filho, quando chega na hora, você diz aqui a pena de morte para ele. O que você deseja? Que ele passe por um processo de melhoria? Ou ainda, se ele é uma pessoa que sofre uma psicopatia, onde ele não tem ainda dentro dos conceitos de medicina e outros conceitos da área médica, uma recuperação para ele ficar distanciado da sociedade, em constante tratamento, ou eliminá-lo? O que você gostaria que fosse feito se fosse seu filho? Isso não é questão de direitos humanos, não. Isso é direito da humanidade. É diferente, né? É o direito à vida, porque quando nós vamos julgar alguém, a gente julga não só o ato, a gente tem que julgar o que levou aquela criatura àquele ato. A doutrina espírita esclarece que não há
demônio, não há diabo, não há nada além do ser humano mesmo em várias partes do seu estágio evolutivo. Onde ele está sobre muita ignorância, onde ele está sobre média ignorância, onde ele está com muita sabedoria. Como dizia Sócrates, o homem instruído é virtuoso, porque ninguém é voluntariamente mau. Você faria aquilo que você diz que você faz, ou aquela pessoa que a gente viu que fez, se ele soubesse que ele renasceria e teria que passar, dependendo do grau do que ele fez, centenas de encarnações passando pelo mesmo problema, dores e sofrimentos? Não como castigo, porque Deus não castiga. Nós estamos em recuperação, porque o nosso orgulho exacerbado, a gente, tudo que venha trazer sofrimento para a gente coloca como sendo castigo. Né? Nossas decisões. Tem um país que eu não vou citar onde é, não há necessidade, né? Mas a lei de aborto lá foi aprovada. Existia uma quantidade enorme de mortandade de adolescentes, né, e pré-adolescentes, né, levados pelos próprios pais, porque existia lá a lei contra o aborto. A lei contra o aborto. E aí, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, fica sério na hora em que você se vê desnudo na sociedade, quando você prega um monte de coisas à sociedade. E o índice de mortandade de adolescentes e de outras pessoas adultas, né, e de pré-adolescentes era muito grande. Quando se criou a lei de aprovação do aborto, esse índice caiu. E eu pergunto a vocês, por que esse índice caiu quando foi aprovado? Quando alguém quer fazer alguma coisa, ela não faz? Ela não toma decisão pelo orgulho, pelo não. Ela vai buscar o carniceiro. Ela vai buscar aquele que não está importando nenhum. Fala dos riscos, mas a pessoa vê apenas do seu orgulho ferido. E vai lá, e aquele açougueiro vai lá, né, e comete aquele crime. Se encontrar outras e outras, são N situações que levam a pessoa a isso. Por quê? Porque não tinha amparo social. Quando criaram a lei nesse país, aprovando, toda a rede pública dava todo o amparo social e psicológico e todo o amparo médico àquela pessoa que ficasse grávida e não quisesse ter o bebê. Então essas pessoas iam buscar o açougueiro, iam buscar as redes sociais, ou iam buscar o tratamento pelo social. Fez uma diferença. Porque não tendo uma lei que dê sustentáculo àquele que não tem a sabedoria, não tem o discernimento para poder chegar e poder ter o tratamento, a orientação e até mesmo para a doação depois, né? Se não tivesse amparo, ela vai lá no açougueiro e a mortandade vai continuar. Ela vai burlar, porque nós compramos CDs piratas mesmo contra a lei, né? A gente para na vaga do deficiente mesmo contra a lei. A gente dá gorjetinha, cervejinha por causa do banco para guardar um lugar na fila para a gente, mesmo sabendo que isso é antiético, que não é correto. A gente vê um amigo que está lá no banco, lá naquela filazinha lá, a gente leva um monte de documentos, ó, gente, não vou entrar na fila não, tá? Só vou dar ele aqui para pagar esse negócio. Qual a diferença disso? É ele em forma de papel. Então as nossas decisões, uma coisa é a nossa decisão perante a humanidade. Saber o que é mais humano. Porque quando nós sofremos um atentado, quando chega esse atentado até nós, da onde vem essa permissão para esse atentado chegar até nós? Quando nós temos que tomar uma decisão a respeito de condenar alguém, como falamos aqui uma época a respeito de um caso que está lá na internet, lá, que eu trouxe uma vez aqui,
Verdadeira Justiça, se eu não me engano, né? Falava o caso sobre Carla Faye Tuck, né? Uma americana que ela teve um desatino em uso de drogas, e ela e um outro rapaz, um companheiro dela aí, mataram 2 outras pessoas. A picaretada. E há pessoas que destroem a vida de outra pessoa, obsediando-a todos os dias, minando as forças dela, dizendo que ela é um nada, que você é isso, você é burro, né? Você é desprovido disso, você é vagabundo, você é isso, e vão usando palavras pejorativas sem saber que a palavra tem um poder enorme. E essa moça, Carla Faye Tuck, foi presa depois, né? Inclusive tem uns relatos, vocês podem entrar no YouTube e ver o caso todinho a respeito dela. E ela, quando estava no presídio, ela foi condenada à pena de morte. E quando condenada à pena de morte, junta-se mesmo aquele monte de pessoas na sociedade, que nós nos juntamos, muitos a favor e outros ainda alimentando. Uma moça dessas pessoas que fazem trabalho dentro dos presídios com relação à evangelização. Evangelho significa boa nova. Então, quando essas pessoas vão levar um pouco de conforto espiritual a essas pessoas, muitas delas não estão preparadas ainda para aquilo. Lembra da parábola das sementes no caminho? Lembra? E aquela moça falou no meio lá e ela estava lá. E uma dessas sementes caiu no caminho dela. E ela, o que ela fez? Ela ouviu aquelas coisas, ela gostou do que a moça havia dito. E ela foi, deu um jeitinho e roubou a Bíblia, uma das Bíblias que a mulher trouxe. E passou a ler. E quando depois a moça soube, percebeu e começou a conversar com ela. Aí soube do caso dela, aquelas coisas todas. E ela foi mudando o comportamento. Foi mudando o comportamento, o entendimento. Ela já não estava mais sobre o efeito da droga, porque a droga tem muito mais características de efeitos sobre a nossa personalidade do que a gente imagina. Sem contar que quando nós estamos fazendo uso de qualquer tipo de droga, qualquer um, visuais, auditivas, gustativas, né? Não importa o tipo de droga, nós sempre temos uma companhia. E não é uma companhia saudável, não. É alguém que às vezes não tem nem coração ruim, não. É a fraqueza de não saber que possui uma força enorme que pode mudar toda a condição que está. Então, se eu quero beber, eu estou no mundo espiritual, né? Se eu quero usar drogas, vou dizer dessa forma, eu estou no mundo espiritual, né? E eu estou numa outra dimensão. A próxima dimensão nossa aqui é a 4ª dimensão. Existem infinitas, para frente e para trás. Mas vamos falar nisso. Então nós temos está na 4ª dimensão. Eu não vou conseguir pegar esse microfone, eu não vou conseguir pegar um copo com água, eu não vou conseguir pegar uma droga, fazer um cigarrinho de um bagulhinho para eu poder fumar e ficar legal. Não vou conseguir. Mas eu saio porque o mundo espiritual enxerga a nossa aura. Alguns podem penetrar na nossa aura muito mais profundo do que alguns outros. Quem vê o nosso lar vai ver isso aí. Aí, aquela entidade observa aquele que tem aquela afinidade com ele, se aproxima e acopla o seu corpo perispiritual, o corpo perispiritual daquele ali, excitando nele, porque esses são da mesma dimensão, excitando nele o desejo que mais ela quer, que ele tem aquilo. Eu quero beber, eu excito ele a beber. Eu quero fumar, eu excito ele a fumar. Eu quero usar outro tipo de droga, eu vou usar, ele vai usar outro tipo de droga. Eu quero que ele veja isso, eu quero que ele veja aquilo, eu quero que ele diga isso, que ele diga aquilo. E aí faz o quê? As pessoas melancólicas também, né? E aí estica aquele corpo perispiritual e o abraça. Excita e ele vai e bebe. Ou ele fuma, ou ele come, ou ele faz aquilo que tem que fazer segundo a vontade do outro. E aí desce ao corpo, o corpo passa as impressões para as células perispirituais do indivíduo,
e outro que está acoplado às células daquele indivíduo recebe todas as vibrações e as sensações daquele outro. Então você está de repente, nossa gente, me deu vontade de fumar, me deu vontade de beber um negocinho assim, me deu vontade de fazer isso. Pense bastante. Não viva na paranoia, pelo amor de Deus, né? Mas, porque nós temos poder de decisão, não podemos esquecer que nós somos espíritos. Nós não somos o corpo. O corpo é um carro. A mente é um volante. Se nós não colocarmos a mente no volante, vem outro e coloca, né? E a gente se perde no caminho. Aí a gente fica vendo o carro indo para o lugar. Gente, eu preciso parar com isso, mas eu não consigo. Se você disser que não consegue, eu digo para você, você não vai conseguir. Porque você se rotulou. Eu não consigo. Se você não consegue, qualquer pequena dificuldade que apareça, você está dizendo, está vendo? Não consigo. E é justamente a mente enfermiça, tanto quanto a sua, dizendo a você, está vendo? Você não pode, você não aguenta, você não é isso, você é aquilo outro. Em forma de sensações. Então o que nós precisamos? Abrir a nossa mente junto com o coração. Não pode falar, eu tenho mente aberta e coração fechado. Não adianta nada, né? Então tem que abrir a mente e abrir o coração, para que a gente possa devagar. Não tente ser santo, porque não vai ser. Um dia nós seremos mais depurados, um dia nós seremos mais evoluídos, mas que nós possamos fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade. O mundo material, o mundo materialista, ele nos enche de muitas sensações, de muitas emoções, de muitas coisas que nos seduzem. As propagandas que dizem, use isso, use aquilo, você fica assim, use aquilo. Gente, é uma coisa que uma propaganda influencia. Antigamente tinha um creme dental chamado Colinos. Vocês lembram do Colinos, né? E tinha os outros, Colgate, Signal, né? E outros aí, menos relevantes. Só que a Colinos se desenvolveu tanto que em propaganda, no marketing, que as pessoas só compravam Colinos. Porque Colinos era melhor? Não, a propaganda dela era melhor. Então as pessoas ficavam seduzidas. Então, assim como tinha o cigarro já eram associados, cigarro já foi receita médica. Cigarro já a gente fumava, quando era adolescente, fumava dentro de ônibus de viagem intermunicipal, interestadual, tinha um cinzeiro lá dentro do ônibus, aquela fumaçada dentro do ônibus, fumava. Hoje, quem consegue um negócio desse? Né? Então, o que a justiça determinou? Que a Colinos deveria sair do mercado, para que a Colgate, Signal e outros conseguissem se levar, porque estava em jogo também empregos de muitas pessoas, né? Porque as empresas não conseguiam vender, começavam a fechar, então tinha. Aí apareceu uma outra parte no mercado, Sorriso, né? Aí vocês vão ver quanto que a Sorriso vende. Quase nada, não é igual a Colgate, igualzinho, não, a Sorriso vende menos. Quem é a Sorriso? É a Colinos que mudou de nome. Entendeu? É a mesma pasta, só mudou de nome. Não, a Sorriso eu não compro, concorrente, ela vai ser melhor, né? Eu não bebo, só bebo Antártica. Toma 4 copos de cerveja, está bebendo qualquer coisa, que é a mesma coisa. Né? Então as nossas atitudes, as nossas decisões têm que ser baseadas dentro de uma razão, porque esses que estão do outro lado são os objetos da nossa evolução. O médico precisa do bisturi para abrir o plexo, usar aqueles espaçadores para poder operar o coração, para tratar ele ali. Tem que rasgar, tem que serrar, tem que espaçar, tem que cortar para poder tratar. E assim é o nosso sofrimento. As pessoas que mais dizem para nós aquilo que são verdades são aqueles que não gostam da gente. Que os amigos geralmente passam na cabeça, é isso mesmo, não, meu pai também é chato pra caramba, minha mãe, entendeu? Minha marido, minha esposa, não sei o que, a gente fala tudo, mas é só aquilo que está ali. Mas tudo que a gente fala tem uma reação. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é uma ação. Cada decisão que a gente toma é uma ação que gera uma reação em sentido contrário, com a terceira lei de Newton. Por que vem isso aqui como castigo? Não. É trabalhando para a recuperação. A ressaca não tem cura.
Por que a ressaca não tem cura? Porque ela é a cura. O cara bebe, a pessoa, né? Bebe, depois dá. Aí bebe isso, bebe aquilo, come aquilo, não adianta, não passa, porque aquilo é o organismo se reestruturando para poder ficar normal. Então, o poder nosso de decisão tem que estar nas nossas escolhas bem feitas. E as nossas escolhas só podem estar bem feitas se nós tivermos um processo de evangelização. Você quer dizer que a religião é fundamental? Não estou dizendo nada disso. Evangelização é a forma de se dizer para que nós tenhamos um comportamento adequado, para que nós possamos ter base para conseguir vencer essas dificuldades que fazem prementes na nossa vida e que faz com que a gente chore por motivos que outro está sofrendo por um motivo muito maior do que o nosso. Vamos dizer, quer ter cura dos seus problemas? Vai trabalhar numa assistência, ajudar pessoas que sofrem, vai fazer a sopa, vai fazer caridade na rua, vai visitar hospitais. Quando você vê o sofrimento do outro, mas quem tem o calo é que sabe onde o sapato aperta. Então, vai lá ver o calo do outro lá para você ver se o seu calo vai te doer tanto quando você vê. E sem contar o amparo que você vai receber quando você busca fazer um bem, como a gente diz que a palavra tem força. Quando você começa a produzir uma oração bem sentida, quando a gente começa a produzir palavras de incentivo, amor, carinho, paz, resignação, fraternidade, igualdade, se abster dos comentários infelizes que denigram a imagem de alguém, né? A gente está se cercando de fluidos benéficos, pela própria experiência. Isso é físico, isso não é moral, isso é físico. O lado moral ajuda para que esse lado físico se transcenda e nós possamos um dia curar as próprias enfermidades do corpo, né? Então, quando a gente vai tomar o passo, o que é aquilo? Palavras de amor, palavras de carinho, palavras de energia positiva, fluidos benéficos vêm, ajudam na limpeza no campo perispiritual e ajudam no humor, que é um fluido que nos envolve o corpo, que mudam os cristais do nosso humor e fazendo com que nós nos sintamos melhor. Mas nenhum passe vai poder fazer por nós aquilo que a gente não quer. Lembra da decisão do aborto? Não vai fazer aquilo que não quer. Contra o aborto, porque o assassinato impede a evolução. O mal no crime é o impedimento à evolução. Mas essa criatura matou um monte, ela está errada. Você vai fazer, você vai estar errado igual a ele. Nenhum desejo para mim, não desejo para ninguém passar por problemas desse tipo. Como a gente vive no mundo de provas e expiações, essa é a senha, para saber exatamente que tudo que a gente vive hoje, a gente vive por uma necessidade expiatória. Prova é aquilo que nós escolhemos para viver quando nos é mostrado onde a gente precisa melhorar. Expiação não nos é mostrado. Expiação é aquilo que nós vamos passar, quer queiramos, quer não. É ali na expiação que mora a misericórdia. É você receber um amor através de uma reencarnação com uma determinada prova ou expiação, uma determinada situação de vida que você precisa vivenciar para a sua própria melhoria. Mas quando a gente olha alguém, um mendigo na rua lá, isso aí deve ter sido um rei, deve ter sido um cara survino pra caramba, deve ter sido um velhaco. Não pense nisso. Porque você está pensando na expiação, não está pensando na prova. E ele pode estar fazendo uma prova de resignação para a sua ascensão espiritual, vivendo na mendicância, vivendo naquela coisa suja, muitas vezes ali, justamente para demonstrar a resignação dele. Enquanto uns estão revoltados, se tiver alguém revoltado, você já tem uma ideia do que é. Se você não vê alguém revoltado, você já o respeite, porque aquele ali não é qualquer um. É muito mais, às vezes, do que a gente possa imaginar, do que nós, na nossa pseudo-caridade que a gente faz, né? Bezerra de Menezes diz que um pão com manteiga alimenta muito mais do que uma prece mal feita. Então, aquele que está necessitado lá, ele não quer que sente do lado dele e bata um papo. Ele quer comer, ele está com fome, né? E nós podemos fazer isso, né? Então, a nossa semana, né, nesse quesito decisões, né, a gente já falou sobre o poder da palavra, sobre escolhas. Agora a gente está falando sobre decisão. Porque quando a gente decidiu, quando a espiritualidade decidiu que a gente estava precisando reencarnar
para nos refazermos dos nossos equívocos, né, é para o nosso próprio bem. E quando nós viemos, tudo que nós fazemos ao corpo, nós vamos responder por isso. E não com castigo, é uma lei. Poxa, mas a gente já não podia saber. Se a gente soubesse da prova, a gente ia apenas copiar, não haveria mérito nenhum nisso, né? Então nós precisamos ser senhores, nós somos senhores do nosso próprio destino. Então, que nós venhamos a parar com as petições infundadas e ter mais observação, ter mais leitura. E quem não sabe ler, quem não sabe escrever, não sabe ler. Quem não sabe ler, não sabe falar. Quem não sabe falar, não sabe se expressar. Quem não se expressa, não é entendido. Quem não é entendido, como ele vai se sentir? A nossa semana tem que ser uma semana cheia de... muito bem, né? Aquele homem no deserto escolheu o quê? Colocar água na bomba. Porque ele morreria de qualquer jeito. A razão levou ele a compreender que se ele bebesse aquela água, ele ia andar um pouco e ia morrer também. E se ele não colocasse a água, e se ele colocasse a água e a bomba não funcionasse, ele ia morrer também. Então, quando a gente diz que a gente tem fé, não, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Então, por que choras? Né? Então, ele colocou a água na bomba e a bomba jogou água. Ele conseguiu beber a água e cumpriu a obrigação dele, que é encher aquela garrafinha de novo e deixar lá para o próximo viajante passar lá. Quanto a aranha e a mosca, vai ficar com vocês. Plim, plim, né? Vocês que vão resolver nos próximos capítulos, né, exatamente qual seria a decisão correta. Todo mundo querendo saber. Não existe receita de bolo. Você deve salvar a aranha. Aí a aranha come a mosca e é uma aranha peçonhenta lá, venenosa não, peçonhenta, vai e depois pica você, você perde a mão por causa da picada da aranha, e eu sou culpado disso? Né? De jeito nenhum. E se você deixa a mosca livre, o que acontece? A mosca posa em algum lugar lá, que você comeu alguma coisa, quando você está com uma larva de mosca aí dentro do organismo aí, fui eu que mandei você salvar a mosca. Essas são as decisões que nós não podemos ter dos outros, somos nós mesmos tomando as decisões. Tá? Uma semana cheia de amor e carinho, boas decisões para nós todos, né? Tudo de bom para vocês. Graças a Deus.